Capítulo 81. Olho do Tecelão. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Sunny piscou. Você recebeu uma memória, gota de cor. Espere um momento, espere um momento. Um grande demônio? Ele engoliu. Uma criatura do pesadelo com 4 núcleos de alma era chamada de demônio, apenas uma classe abaixo do temido tirano. Apenas por esse detalhe, o malévolo ovo antigo era potencialmente mais poderoso que o demônio carapaça. No entanto, o que mais o chocou foi sua categoria, não a classe. A qualidade da maioria das coisas relacionadas ao feitiço do pesadelo seguia uma hierarquia semelhante, de adormecido a desperto, ascendido, transcendente, supremo, sagrado e divino. Os humanos só conseguiram alcançar a categoria transcendente. Esses heróis eram conhecidos como santos, cada um empunhando uma quantidade inimaginável de poder e liderando a humanidade em sua guerra contra as criaturas do pesadelo. As criaturas do pesadelo também diferiam entre si de maneira semelhante, com 7 categorias de poder. Eram, em ordem crescente de força, adormecido, desperto, caído, corrompido, grande, amaldiçoado e profano. Um grande demônio, portanto, era uma criatura do pesadelo com 4 núcleos de alma, cada um da categoria grande, que eram equivalentes, em termos de poder, a um núcleo de alma supremo se um humano conseguisse passar pelo 4º pesadelo e subir um degrau acima dos santos. Sunny acabou de matar uma das criaturas do pesadelo mais poderosas já derrotadas por mãos humanas. Pelo menos até onde ele sabia. Vitórias contra os grandes demônios eram raras o suficiente para serem de importância histórica. Que golpe de sorte, encontraram completamente indefeso, ainda por nascer enfraquecido por milhares de anos de negligência. Sem mencionar o fato de que ele provavelmente era o único humano vivo a ser parcialmente imune aos terríveis poderes sugadores de vida do ovo. Espere, quantos fragmentos de sombra eu consegui? Sunny se sentia mais forte, muito mais forte. Ele estava acostumado a receber 2 fragmentos para cada besta desperta que matava. Assim, era justo supor que uma besta caída lhe daria 4, uma besta corrompida lhe daria 8, e uma besta grande lhe daria 16, esquecendo o absurdo da noção de que um adormecido seria capaz de abater uma grande besta. No entanto, a prole do pássaro ladrão vil não era uma besta, era um demônio. Tinha 4 núcleos, então, 64 fragmentos. Atônito, Sunny invocou as runas. Em seu estado de excitação, ele até ignorou o esquecimento insistente que o impedia de fazê-lo antes. Fragmentos de sombra, 196 de 1000. Depois de ver o número, ele ficou tonto de alegria a princípio. Mas então, Sunny franziu a testa. Espere, isso não faz sentido. Eu tinha 96 fragmentos antes de vir para o túmulo cinzento. Eu recebi 64 agora, isso dá 160. De onde vieram os 36 fragmentos adicionais? Das frutas? De jeito nenhum, temos comido elas por menos de uma semana, uma fruta por dia. Para conseguir tanto assim, teria que passar um mês inteiro. Mas como poderia passar tanto tempo sem ele perceber? Sim, sua memória estava estranha ultimamente, mas... Sunny tentou se concentrar na discrepância, mas era muito difícil, por algum motivo. Quanto mais ele pensava nisso, menos claro ele ficava sobre o que exatamente estava pensando. O que eu estava tentando lembrar? Algo sobre os fragmentos de sombra? Alguns minutos depois, ele massageou as têmporas e suspirou de frustração. Acho que eu estava tentando calcular quantos fragmentos eu conseguia ao matar aquele ovo vil. São 64. O que há para pensar? Isso é ótimo. Ele passaria mais tempo comemorando a quantidade insana de fragmentos de sombra que recebeu, mas havia outra coisa incrível esperando sua atenção. Uma memória. Ele realmente recebeu uma memória de um grande demônio, uma verdadeira memória suprema do 4º nível. Isso era fantástico.
Sunny invocou as runas mais uma vez e olhou para suas memórias. Memórias: sino de prata, manto do titereiro, fragmento da meia-noite, gota de cor. Apressadamente, ele se concentrou na nova memória, gota de cor. Categoria da memória: desconhecida. Tipo de memória: desconhecida. Descrição da memória: o repugnante pássaro ladrão era odiado tanto pelos deuses quanto por desconhecido. No entanto, ele só se importava com coisas brilhantes. Encantado pelos belos olhos de Tecelão, ele roubou um deles em uma noite escura e sem estrelas. Impaciente, a criatura olhou para seu prêmio ainda em pleno voo. No entanto, quando viu o reflexo do desconhecido congelado para sempre nas profundezas da pupila de Tecelão, enlouqueceu e gritou, deixando cair o olho no reino mortal abaixo. Tudo o que restou em seu bico ganancioso foi uma gota de puro e dourado e cor. Sunny franziu a testa. Que diabos era aquilo? Ele nunca tinha ouvido falar de uma memória com categoria e tipo desconhecido. Como isso era possível? Será que o feitiço realmente não sabia ou simplesmente se recusava a deixá-lo saber? Por que faria isso? E a própria descrição, quais eram essas palavras que não foram traduzidas? Ele tentou ignorar a tradução automática e olhar para as próprias runas, mas estavam além de sua capacidade de traduzir. Na verdade, ele nunca tinha visto runas desse tipo antes. Estranhamente, estudá-las o fazia sentir tontura e enjoo. Isso é muito, muito estranho. Além disso, para sua vergonha, Sunny teve que admitir que não tinha ideia do que a palavra e cor significava. Simplesmente não estava no seu vocabulário. Talvez se ele fosse à escola e tivesse uma educação como os outros adormecidos, ele saberia. Sunny hesitou por um minuto ou dois, então cautelosamente invocou a estranha memória. Imediatamente, faíscas douradas de luz apareceram no ar à sua frente, coalescendo em uma gota esférica de líquido dourado e radiante. O que eu deveria fazer com isso? Antes de terminar o pensamento, o feitiço falou novamente. Sua voz soou um pouco estranha. Quase animada? Você adquiriu uma gota de cor. Deseja consumi-la? Sunny piscou. Consumir uma memória? As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Ele hesitou. O que aconteceria se ele a consumisse? Memórias eram recompensas dadas pelo feitiço aos despertos. Como tal, geralmente eram úteis, muito raramente inúteis, e nunca prejudiciais. Pelo menos esse era o conhecimento comum. No entanto, essa era fora do comum. E era o feitiço de que ele estava falando. A maldita coisa era nada menos que imprevisível, geralmente com consequências catastróficas. A abordagem mais segura seria colocar o líquido dourado de volta em seu mar da alma e nunca mais tocá-lo. Mas era uma memória recebida de um grande demônio, as chances eram de que ele nunca teria outra em sua vida inteira, nem mesmo em seus sonhos. Sunny simplesmente não estava disposto a deixar essa oportunidade passar. Tentando acalmar seu coração que batia rapidamente, ele lambeu os lábios e disse: Sim. Eu quero consumi-la. Como desejar. A gota dourada se dividiu em dois fluxos de líquido belo e radiante. Os fluxos fluíram pelo ar, aproximando-se do rosto de Sunny. Ele sentiu um toque gentil acariciar suas bochechas. Então, o líquido dourado alcançou seus olhos e fluiu através deles, entrando em sua alma através das pupilas. Logo, desapareceu. Sunny estava congelado, sem saber o que esperar. Um segundo se passou, depois outro. Ele levantou as mãos trêmulas para o rosto, finalmente sentindo algo. No próximo momento, Sunny abriu a boca e soltou um terrível e desesperador grito enquanto uma dor indescritível e cegante rasgava todo o seu ser.